Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início ao nosso primeiro trimestre desse ano de 2022. Teremos a grande oportunidade de estudar a palavra de Deus sobre o tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus Missão, Distrito Federal. E o que me chamou a atenção, lendo o livro que ele escreveu, que ele afirma que o inspirou, o que o trouxe a comentar sobre esse assunto, foi a preocupação com essa postura daquilo que os sociólogos apontam como nossa sociedade líquida, e que também é apontado como pós-modernidade, onde o pensamento dessa filosofia, e ele afirma que isso inicia-se após a Segunda Guerra Mundial, e uma das coisas que essa filosofia faz é relativizar tudo. Então não existe uma verdade soberana, não existe uma verdade suprema. Todas as coisas, tudo é relativo. Tudo depende da opinião daquela pessoa, tudo depende do ponto de vista daquele povo, tudo depende daquilo que estas pessoas acreditam. Então, o que é verdade para uns não é verdade para outros. O que é verdade para alguns não significa que outros precisam seguir aquele entendimento. Logo, relativizando tudo e sendo assim, nada é tão importante que você deveria se preocupar a tal ponto de incomodar a sua vida. E o problema de tudo isso, o problema desse pensamento, desse tipo de comportamento que devagar toda a sociedade acabou migrando para ele ou aderindo a ele, é que a palavra de Deus também foi colocada dentro desse aspecto. Ela também é encarada, é lida por estas pessoas ou como ficção ou como um livro histórico. E teremos a grande oportunidade nesse trimestre de estudar exatamente o que é a palavra de Deus, como que ela deve ser lida, de que maneira nós devemos conhecê-la, a partir de que ponto, como que hoje isso é aplicado, como que hoje os ensinamentos do apóstolo Paulo, como que hoje as palavras do Senhor Jesus, os evangelhos são aplicados em nossa sociedade, são aplicados em nossa vida. Mudou alguma coisa desde quando foi escrito? Agora nós temos que olhar sobre uma nova forma, uma nova perspectiva, ou ela permanece a mesma? Ou ela continua sendo a mesma palavra de Deus? Entendemos, irmãos, pela palavra de Deus, que ela foi inspirada completamente pelo Espírito Santo. Foi Deus quem a entregou a esses homens. Seres humanos comuns a todos os outros, que padeciam dos mesmos problemas, que sofriam das mesmas paixões que todos os seres humanos hoje. A diferença é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que hoje está conosco e nos ajuda a compreender esta palavra, foi quem a escreveu. Então, esta palavra não pertence ao apóstolo Paulo, ou pertence a Moisés, ou pertence a alguns dos profetas. Essa palavra é a palavra de Deus. Foi ele quem a inspirou, é ele quem se responsabiliza por ela. A questão aqui é que eu também não a interpreto. Quem a interpreta é ela mesma. Então a opinião de A ou de B, por mais famoso que ele seja, por mais respeitado que ele seja, não tem importância nenhuma. A importância é o que a palavra diz dela mesma. E nós teremos essa grande oportunidade, nesses 3 meses, de estudar sobre esse tema. E permitindo o Senhor, quem sabe, algumas pessoas ou todo mundo sejam inspirados a ler a palavra de Deus. O maior dos problemas que enfrentamos hoje, nós como líderes de igrejas, é que observamos no comportamento do nosso povo
e até mesmo em suas afirmações que a Bíblia não é lida. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas simplesmente aprendem pequenos trechos, ouvem um ou outro falar determinada coisa sobre a palavra de Deus e pautam as suas vidas pela opinião dessas pessoas. E por muitas vezes, irmãos, são opiniões baseadas ou em achismo ou de fato numa palavra torcida, numa palavra modificada, que é para atender o bel prazer dessas pessoas. Nós que estudamos a palavra de Deus devemos ter o cuidado de estudar a palavra de Deus e saber fazer a distinção entre o que é a palavra de Deus e o que é simplesmente a opinião de alguém. A opinião das pessoas são importantes? Deve ter uma certa importância, sim, mas elas não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está escrito simplesmente na Bíblia Sagrada. Aquilo ali é a palavra de Deus. O mais é apenas a nossa opinião ou a nossa preferência. Devemos ficar com a palavra de Deus e fazer a distinção. Nada é semelhante a ela. Nada pode ocupar o lugar de palavra de Deus. Nada pode ter o mesmo peso, a mesma medida. Porque as opiniões são opiniões de homens. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E isso não se compara. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesse trimestre, que possamos aprender juntamente com o Espírito Santo, guiados por Ele, e que Deus nos dê a compreensão, a iluminação necessária para que a palavra dele seja verdade em nossas vidas. Que as nossas ações, que o nosso comportamento reflita diretamente aquilo que a palavra tem nos ensinado. Amém? Que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente estudo nesse trimestre, para a glória do nome do nosso Senhor. Estejam todos em paz.